E aí, pessoal, voltamos então, né, com a segunda parte aqui da nossa revisão. Então, agora a gente vai falar, a gente falou que é política, né? As discussões sobre política são muito antigas, né? Como eu falei, conceitualmente a gente retoma os filósofos gregos na antiguidade e depois a gente pode fazer um lapso aí, passar pelas discussões políticas na Idade Média, na filosofia medieval, até chegarmos na filosofia política moderna. E aí a gente tem como divisor de águas aí da filosofia e da ciência política Maquiavel. A gente não vai tratar de Maquiavel diretamente, vocês vão ver em filosofia isso, mas a tradição política de Maquiavel, que é a análise da política em sua forma concreta, na sua forma secular, isso foi realmente um marco para o surgimento da ciência política. Mas onde a ciência política adquire mais força enquanto área do saber é com certeza na modernidade. Então, na modernidade, no surgimento das ciências, né, a ciência política depois foi se tornando uma área sui generis aí nos estudos aí sobre questões, nas relações de poder aí na esfera pública em âmbito mais amplo, principalmente dentro do Estado moderno. Então é isso aí que a gente vai falar um pouquinho. Então, falando de Estado, a gente vai trabalhar aqui nessa revisão sobre a formação do Estado moderno e da democracia moderna. Por que falando desses elementos? Porque a ideia de Estado, a gente remete às cidades-estados na antiguidade, a ideia de democracia também para a antiguidade, com a questão da ideia de poder do povo, né? A gente retoma lá as questões da democracia ateniense, mas a gente vai falar disso na modernidade. Então a gente tem um recorte aí histórico para poder tratar disso. Então a primeira questão que nós vamos abordar é sobre a formação do Estado. Porque para falar de democracia nós temos que falar de Estado. Por quê? Porque a democracia ela nasce com o Estado moderno. Não é o retorno da democracia ateniense. Nós estamos falando da democracia que nasce no próprio aperfeiçoamento do Estado moderno. Então, para se falar hoje de democracia, tem que se falar de Estado. Não dá para desvincular os dois termos, nem as práticas também, né? Vamos lá, vamos falar disso aí no finalzinho do vídeo um pouquinho. Então a gente vai falar da formação do Estado moderno. Como que foi a formação do Estado moderno? Então a gente tem como parâmetro o Estado absolutista. O Estado absolutista foi o Estado capaz de aperfeiçoar ou de reconfigurar territorialmente os estados, chamados estados feudais, que eram estados fragmentados, centralizados, né, em que o poder era diluído dentro do território para os nobres. E com o tempo, né, os reis eles foram percebendo que os elementos que fariam com que o Estado se centralizasse, que o rei, né, tivesse um poder de mando nesse Estado, que ele não dependesse de centros autônomos de poder, pudesse criar um único centro de poder, seria a concentração principalmente de dois elementos. Então, a formação do Estado absolutista, em que o monarca é o senhor absoluto, nós temos dois elementos, ou que a gente chama de matriz monopolizadora, né, que a gente fala isso, né, que é o mecanismo monopolista, né, tem esses dois termos. Vamos usar o mecanismo monopolista. O mecanismo monopolista foi o principal elemento para a formação dos estados absolutistas, com poder central e com desenho territorial definido. Que mecanismo monopolista é esse? Primeiro, o monopólio da violência, a formação de exércitos permanentes. No período feudal, o que acontecia? O rei ele dependia dos exércitos fragmentados, então o poder sempre ficava muito fluido. Então percebeu que tendo um exército bem equipado, centralizado e permanente, isso poderia realmente acabar com os centros autônomos de poder e ter um centro só. Então o primeiro mecanismo monopolista foi o mecanismo do monopólio da violência. O segundo mecanismo foi o mecanismo do monopólio, o segundo elemento do mecanismo, né, foi o monopólio da tributação. Então, para manter a nobreza, né, os privilégios da nobreza, para manter esse exército permanente, né, que fazia com que dominasse todo o território, tinha que se ter uma extração de recursos, que é o monopólio da tributação, então a cobrança de impostos. Então esse mecanismo monopolista foi fundamental para a formação do Estado absolutista, o Estado centralizado com um desenho territorial definido. Desenho esse que nós vimos, né, é formado através da guerra e seus preparativos. Então a guerra que define fronteiras, ou seja, aquele país que vai expandindo o território, aquele Estado que expande o território, é necessariamente por conta dessas questões bélicas, de domínio de poder, né, de poder bélico
um exército mais bem equipado. Isso até hoje a gente vê isso, né? Os estados que têm um exército mais bem equipado, eles têm um domínio político, um domínio territorial muito mais eficiente. Então a gente tem, dessa forma, o mecanismo, o Estado absolutista surge dessa forma, e esse Estado absolutista, pela sua centralização, pelo aumento populacional que ele tinha que dar conta, pelas demandas dessa população, por serviço do Estado, porque o Estado ficava extraindo, né? E a população queria alguma coisa de volta. E aí com as revoluções aí do século XVIII e século XIX, nós temos a emergência da elite econômica, que é a burguesia ao poder, e essa elite ela passa a demandar desse Estado algumas atribuições, e a própria população que é extraída pelos impostos, certo? E aí o Estado ele tem que se tornar mais complexo, tem que criar uma burocracia maior para controlar, né, essas políticas, para controlar os impostos. Agora não é mais um reino, nós temos toda uma estrutura de representação política nesse Estado. Não é mais o rei absolutista, né? Nós temos que diluir nos representantes, no parlamento. Então a gente tem aí uma complexificação das atividades do Estado. Então isso que marca o Estado moderno, essa transição do Estado absolutista, ou seja, para o Estado chamado Estado democrático, né? Em que nós temos aí a figura dos representantes políticos, né? Seja uma monarquia parlamentarista ou uma república, em que ela tem que aperfeiçoar seus mecanismos de administração, seus mecanismos legais também, né? Constituições, leis. Então tudo isso, todo esse aparato de Estado se tornou muito mais complexo. Então esse é o Estado moderno, é um Estado em que se aperfeiçoa o Estado absolutista, em que se torna mais complexo a administração, a burocracia, e aí nessa demanda dessa elite, desse povo em que há extração de impostos, nasce a democracia moderna. Então a democracia moderna ela surge de mobilizações, ela surge de demandas dentro do Estado moderno. Então aí se tem a participação política, se tem o voto, se tem os movimentos sociais, né, se tem demandas por direitos. Lembra que a gente falou que a democracia tem como fundamento os direitos. Sejam os direitos, sejam eles direitos civis ou direitos políticos. Então a democracia se funda nessa busca por esses direitos, ok? Lembrando dessa relação em que a democracia moderna nasce dentro do Estado moderno, nessa demanda por direitos, nessa complexificação administrativa, ok? Próxima aula a gente fala de outros conceitos.